Era segunda-feira de manhã quando Nadiele atravessou a rua carregando sua bolsa simples de tecido, o uniforme passado com cuidado na noite anterior e a esperança de finalmente poder trabalhar em paz. Aos 28 anos, depois de tantas tentativas, frustradas, ela havia conseguido um emprego como doméstica em uma mansão no centro da cidade, uma oportunidade que poderia trazer um pouco de estabilidade para sua vida. Ela só queria trabalhar, nada mais. Não queria confusão, não queria problemas. Apenas fazer seu serviço e voltar para casa com a consciência tranquila. Mas o destino estava prestes a mostrar que, às vezes, a vida esconde segredos de partir o coração nos lugares mais inesperados. Enquanto subia os degraus da imensa casa de fachada branca, com colunas altas e portão de ferro trabalhado, Nadiele não conseguia deixar de sentir um frio na barriga. Não estava acostumada com tanta riqueza. Para ela, que sempre viveu em bairros simples, onde as casas eram pequenas coladas umas às outras, aquela mansão parecia saída de um filme. A governanta, Regina, abriu a porta. Uma senhora de olhar severo, mas que a cumprimentou com um sorriso discreto. Bom dia, menina. Seja bem-vinda. Aqui dentro é preciso disciplina, respeito e silêncio. Os patrões não gostam de bagunça. Nadiele assentiu imediatamente. Não se preocupe, só quero fazer meu trabalho direitinho. O primeiro dia foi tranquilo. Nadiele limpou corredores enormes, lustrou móveis que valiam mais do que tudo que ela tinha dentro de casa, e passou pano no chão, frio de mármore que refletia sua própria imagem. Estava cansada, mas satisfeita. Durante a tarde ouviu passos pesados no andar de cima. Regina explicou. É o Dr. Victor, o dono da casa. Ele quase não sai do quarto desde que a esposa faleceu. Nadiele sentiu um aperto no peito. Aquele homem devia estar vivendo um luto profundo. Não quis perguntar mais nada. Apenas guardou a informação para si. Os dias foram passando e Nadiele se acostumou com a rotina. A mansão parecia sempre silenciosa, com uma tristeza impregnada em cada canto. Não havia risadas, não havia música, apenas o som dos relógios antigos e, às vezes, uma porta se abrindo no andar de cima. Regina raramente deixava Nadiele subir até aquele andar, dizendo que era restrito. Mas numa tarde chuvosa, enquanto recolhia roupas da lavanderia, Nadiele ouviu algo que mudou tudo. Um choro abafado vindo de um dos quartos do andar proibido. Parou na escada, o coração acelerado. Não podia ser a televisão, não podia ser rádio. Era um choro humano, frágil, de criança. Nadiele não se aguentou. Subiu 2 degraus devagar, tentando não fazer barulho. Quanto mais se aproximava, mais claro o som ficava. Era o choro de uma menina. Sentiu um arrepio. Mas, como? Nunca ninguém havia falado que havia criança naquela casa. Naquele instante, Regina surgiu atrás dela. O que você está fazendo aí, menina? Nadiele levou um susto e quase deixou cair o cesto de roupas. Eu achei que ouvi alguma coisa. Regina a encarou com firmeza. Aqui não há nada que precise da sua curiosidade. Faça o seu trabalho e esqueça o resto. Nadiele engoliu seco, pediu desculpas e desceu correndo. Mas dentro dela a dúvida já estava plantada. Naquela noite, em casa, Nadiele não conseguiu dormir direito. O choro daquela criança não saía da sua cabeça. Quem era? Por que ninguém falava dela? Por que estava escondida? Ela só queria trabalhar, sim, mas como poderia ignorar algo assim? No dia seguinte, quando voltou, prometeu a si mesma que ficaria mais atenta. Precisava descobrir a verdade. As semanas seguintes foram de tensão. Nadiele percebia movimentos estranhos no andar de cima. Portas que batiam, luzes que se acendiam tarde da noite, sombras passando diante das janelas. E, de vez em quando, novamente aquele choro de criança. Até que, em uma manhã, Regina precisou sair para resolver algo na rua e deixou Nadiele sozinha na casa. O coração dela disparou. Era a chance de ir até o andar proibido.
Subiu devagar, cada degrau rangendo como se denunciasse seus passos. Chegou diante da porta de onde o som vinha. Hesitou por um segundo, respirou fundo e girou a maçaneta. O que ela viu fez suas pernas tremerem. Um quarto infantil. Parecia não ser usado há anos, mas tinha brinquedos espalhados, uma cama pequena com lençóis amassados e, encostada no canto, uma menina de uns 7 anos, magra demais, com os olhos cheios de lágrimas. Nadiele levou as mãos à boca para conter o choque. "Oi, meu nome é Nadiele. Qual é o seu?" A menina respondeu baixinho. Tayene era real. Havia mesmo uma criança naquela casa, escondida. E foi naquele momento que Nadiele entendeu que o trabalho que parecia apenas mais um emprego se transformaria em algo muito maior, muito mais perigoso e doloroso do que ela jamais poderia imaginar. Se você está sentindo a mesma curiosidade que Nadiele sentiu nesse instante, já deixa o seu like no vídeo porque a história só está começando. E o que vem pela frente vai te emocionar ainda mais. Se inscreva no canal para acompanhar essa e outras histórias de cortar o coração. E me diga nos comentários: o que você faria no lugar de Nadiele se descobrisse um segredo assim? No dia seguinte, a rotina parecia seguir normalmente, mas, para Nadiele, nada mais era igual. Ela havia visto Tayene, havia olhado nos olhos da menina, sentido sua fragilidade, e isso não podia simplesmente ser ignorado. Só que agora a governanta Regina parecia mais desconfiada. Cada vez que Nadiele passava perto da escada, recebia um olhar firme, como se dissesse sem palavras: "Não ouse se aproximar outra vez." Enquanto passava pano no chão da sala de jantar, ouviu a porta da frente se abrir. Entrou o dono da casa, o Dr. Victor, um homem de postura rígida, terno impecável, mas um semblante carregado de tristeza. Ele mal cumprimentou Nadiele, apenas passou direto e subiu para o andar de cima. Nadiele prendeu a respiração. Cada passo dele ecoava nos corredores até desaparecer. A dúvida a corroía. Aquele homem era pai de Tiene. E se sim, por quê? Mantinha a própria filha escondida daquele jeito? No meio da tarde, Regina pediu para Nadiele preparar um café na cozinha. Enquanto colocava a água para ferver, Nadiele ouviu novamente o choro abafado vindo do alto. Dessa vez, parecia ainda mais desesperado. Seu coração disparou, mas logo Regina apareceu na porta da cozinha, como se adivinhasse seus pensamentos. "Não se preocupe com isso, menina", disse em tom frio. "Não é da sua conta." Nadiele forçou um sorriso e continuou mexendo na chaleira. Mas dentro dela, a revolta começava a crescer. À noite, quando voltou para casa, não conseguiu conter as lágrimas. Lembrou-se de sua própria infância, quando também precisou enfrentar dificuldades e solidão. Pensava em Tayene, sozinha naquele quarto, sem carinho, sem liberdade, e a dor no peito era insuportável. Decidiu que, custasse o que custasse, descobriria a verdade. Na manhã seguinte, ao chegar para trabalhar, percebeu algo diferente. O portão estava entreaberto e a casa parecia silenciosa demais. Entrou com cautela e chamou por Regina, mas não obteve resposta. Foi direto para a sala e encontrou um caderno caído sobre a mesa. Era antigo, com capa de couro gasta. Folheou algumas páginas e percebeu que eram anotações da senhora Regina. Relatos do dia a dia da casa, mas também pequenos comentários que denunciavam a presença da menina. Tayene não dormiu de novo. O doutor ficou horas ao lado da cama. A menina chora pela mãe todas as noites. Nadiele sentiu um nó na garganta. Aquilo confirmava tudo. De repente, passos ecoaram pelo corredor. Nadiele fechou o caderno rapidamente e o colocou de volta no lugar. Era Victor, descendo as escadas. Ele parou diante dela, os olhos cansados, vermelhos como se tivesse chorado a noite inteira. "Está tudo bem, doutor?" perguntou Nadiele, tentando soar natural. Ele apenas balançou a cabeça e respondeu: "Nada está bem." Victor seguiu para a biblioteca e fechou a porta, deixando Nadiele com ainda mais perguntas. Por que ele dizia que nada estava bem?
mas ao mesmo tempo mantinha a filha escondida. O que havia por trás de tanto sofrimento? Naquela noite, em casa, Nadiele escreveu em seu diário: "Não consigo tirar Tayene da minha mente. Uma criança não deveria carregar tanta dor. Eu só queria trabalhar, mas agora sinto que tenho uma missão. Se eu não fizer nada, quem fará?" O destino parecia conspirar, porque no dia seguinte, Regina avisou que precisaria passar a tarde fora novamente. Nadiele sabia que teria uma oportunidade rara. Subiu as escadas devagar, o coração batendo descompassado. Parou diante da porta e bateu suavemente. "Tayene, sou eu, Nadiele. Posso entrar?" Do outro lado, silêncio. Nadiele respirou fundo, girou a maçaneta e entrou. A menina estava sentada no chão, abraçada a um ursinho de pelúcia gasto. Os olhos inchados denunciavam horas de choro. Quando viu Nadiele, não demonstrou medo, apenas curiosidade. "Você voltou", disse baixinho. Nadiele sorriu, tentando transmitir segurança. "Eu voltei, sim. Trouxe um pãozinho que fiz ontem à noite. Quer?" Tayene assentiu, e Nadiele entregou o pedaço embrulhado num guardanapo. Enquanto a menina comia, Nadiele se sentou ao lado dela. "Por que você fica aqui sozinha?" perguntou com cuidado. Tayene baixou os olhos. "Papai não quer que eu saia. Ele diz que o mundo lá fora é perigoso." Nadiele sentiu o coração se partir. Uma criança daquela idade precisava brincar, correr, estudar, viver. Mas estava trancada, sufocada por segredos. De repente ouviram passos no corredor. Nadiele gelou. Era Victor. Ele abriu a porta com pressa e encontrou as duas juntas. Seu rosto se transformou em choque e raiva. "O que você está fazendo aqui?" Nadiele gaguejou tentando se explicar. Eu só queria ajudar." Tayene estava chorando. Victor respirava pesado, a mão tremendo ao segurar a maçaneta. Mas, para surpresa de Nadiele, não gritou. Apenas fechou os olhos por um instante e deixou escapar. "Você não entende. Se soubesse a verdade, também teria medo." E foi aí que Nadiele percebeu. Aquele segredo era ainda maior e mais doloroso do que imaginava. Se você está acompanhando essa história e quer saber que verdade terrível é essa que Victor esconde, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Nos comentários me diga: o que você faria no lugar de Nadiele? Obedeceria e ficaria em silêncio? Ou continuaria tentando ajudar Riene? Naquela noite, Nadiele mal conseguiu dormir. As palavras de Victor ecoavam na sua mente. Se soubesse, a verdade também teria medo. Ela se revirava na cama, tentando imaginar que segredo poderia ser tão devastador a ponto de um pai esconder a própria filha do mundo. Será que era uma doença? Será que havia algo ligado ao passado da mãe de Tayene? Ou seria apenas um delírio de um homem marcado pela dor? No dia seguinte, quando chegou à mansão, Regina a recebeu com frieza. Estava ainda mais atenta, como se soubesse que algo havia acontecido no dia anterior. Nadiele tentou disfarçar, mergulhando no trabalho de limpar os corredores e tirar o pó dos móveis antigos, mas não conseguia evitar de lançar olhares rápidos para a escada que levava até o quarto de Tayene. Perto do meio-dia, Victor desceu apressado, falando ao telefone. Parecia nervoso, o tom da voz carregado de urgência. "Leonardo, eu já disse, não quero mais tentativas. Não adianta, entenda isso. Ela não pode ser exposta. Não agora. É perigoso demais." Nadiele se escondeu atrás da porta entreaberta da cozinha, o coração disparado. Leonardo, quem seria esse homem? Um médico? Um amigo? Um cúmplice? Victor desligou o telefone com um suspiro pesado e passou pela sala sem notar a presença da funcionária. Nadiele segurou a respiração, até que ele sumisse pela porta da biblioteca. Nesse instante, teve a certeza. Aquele Leonardo era a peça-chave para entender toda a situação. À tarde, Regina pediu para Nadiele organizar as roupas de cama do andar de cima. Era a chance perfeita. Ela subiu devagar,
certificando-se de que ninguém a observava, e foi direto até a porta do quarto de Tayene. Bateu de leve. A menina abriu a porta com um sorriso tímido. Nadiele sentiu um aperto no coração. Como uma criança podia ser tão doce mesmo vivendo em meio a tanta dor? Trouxe um lençol limpo para você, sussurrou Nadiele entrando. Tayene correu para abraçá-la. Você voltou. Eu sabia que voltaria. As duas se sentaram no tapete, e a menina começou a mostrar os desenhos que havia feito em folhas soltas. Eram casas, jardins, pessoas sorrindo. Um mundo colorido que só existia na imaginação dela. Esse é meu sonho, Nadiele. Ter uma casa pequena, mas com flores na porta. Você acha que um dia eu vou poder sair daqui? Nadiele engoliu em seco, os olhos marejados. Não sabia o que responder sem destruir a esperança da menina. Antes que pudesse pensar, ouviram passos firmes no corredor. Victor estava vindo. A porta se abriu de repente e ele parou diante da cena. Tayene sentada no chão, rindo, e Nadiele ao lado, segurando seus desenhos. Seu rosto se contraiu de raiva, mas também de dor. Eu não disse para você não entrar aqui? A voz dele saiu grave, quase um rugido. Tayene encolheu os ombros, mas Nadiele se levantou devagar. Doutor Victor, me perdoe, mas essa menina precisa de carinho. Precisa viver. Houve um silêncio pesado. Victor fechou os olhos, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Finalmente murmurou com voz embargada. Você não entende. Se ela sair daqui, pode morrer. Nadiele sentiu o coração despedaçar. Agora tinha certeza. Havia algo de muito grave escondido naquela mansão, mas também sabia que não podia recuar. No fundo, pressentia que a verdade estava cada vez mais próxima. E que esse segredo, quando viesse à tona, mudaria a vida de todos para sempre. Se você está preso a essa história e quer descobrir, junto com Nadiele, qual é o segredo de partir o coração que Victor tanto teme revelar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos comentários me conte. Você acredita que Victor está protegendo a filha por amor ou está escondendo algo ainda mais sombrio? Naquela noite, depois do confronto no quarto, Nadiele voltou para casa com o coração disparado. A frase de Victor não saía de sua mente. Se ela sair daqui, pode morrer. Era real ou apenas um medo exagerado de um pai traumatizado? Deitada na cama, encarando o teto, ela sabia que não poderia descansar sem entender de vez a verdade. No dia seguinte, quando chegou à mansão, percebeu que o clima estava ainda mais tenso. Regina a cumprimentou de maneira seca, e Victor não apareceu no café da manhã como de costume. Apenas o som de Tayene vindo do quarto, cantando baixinho para o ursinho de pelúcia, quebrava o silêncio pesado da casa. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Nadiele estava na cozinha e pôde ouvir claramente a voz de um homem no hall de entrada. Boa tarde, Regina. Preciso falar com o Dr. Victor. Sou Leonardo. Nadiele se aproximou discretamente e espiou pela fresta da porta. Viu um homem de cerca de 40 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino, uma pasta de couro debaixo do braço. Sua expressão era séria, mas seus olhos carregavam uma bondade discreta. Regina o levou até a biblioteca, e Nadiele, movida pela curiosidade, arriscou-se aproximar do corredor para ouvir. Lá dentro, as vozes se tornaram abafadas, mas ela conseguiu captar algumas palavras. Victor não pode continuar assim, disse Leonardo. A menina precisa de tratamento constante, não de reclusão. Esse isolamento só vai piorar. O tom de Victor veio firme, quase desesperado. Você não entende, Leonardo. Cada vez que tentamos, os exames mostram risco. Se ela for exposta, pode ser o fim. Eu não vou perder minha filha também. Nadiele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele diálogo confirmava o que ela já suspeitava. Tayene tinha uma doença. Mas qual? Por que tanto mistério? Por que não confiar em médicos, hospitais, especialistas?
Minutos depois, a porta da biblioteca se abriu e Leonardo saiu com o semblante pesado. Quando passou pelo corredor, cruzou o olhar com Nadiele. Ela desviou rapidamente, fingindo arrumar um vaso, mas algo naquela troca silenciosa foi marcante. Leonardo parecia ter lido sua alma em um único olhar, como se tivesse percebido sua preocupação com a menina. Mais tarde, quando Regina saiu para buscar mantimentos, Nadiele aproveitou a chance e subiu até o quarto de Tiene. Encontrou a menina deitada com a respiração cansada, como se tivesse chorado muito. "O que houve, pequenina?" perguntou, acariciando seus cabelos. "Papai brigou de novo com o Dr. Leonardo", respondeu Tiene, com a voz fraca. "Eles sempre brigam. O doutor diz que eu posso melhorar se fizer o tratamento, mas papai não deixa. Ele acha que eu vou sumir como a mamãe." Nadiele sentiu o coração gelar. A peça que faltava começava a se encaixar. A mãe de Tiene havia morrido. E provavelmente de algo parecido com o que a filha carregava. Por isso Victor estava tão obcecado, tão preso ao medo. "E você o que deseja, Tiene?" perguntou Nadiele, tentando segurar as lágrimas. A menina olhou para o teto, os olhinhos brilhando de inocência. "Eu só queria poder correr, no jardim, sentir o sol no rosto, brincar como as outras crianças." As palavras ficaram ecoando na mente de Nadiele como um pedido de socorro. Naquele instante, ela decidiu. Não podia mais ficar de braços cruzados. Precisava descobrir toda a verdade sobre a doença de Tiene e, de alguma forma, ajudar. À noite, quando saiu da mansão, encontrou Leonardo parado perto do portão, conversando com alguém ao telefone. Assim que a viu, desligou rapidamente. "Você trabalha na casa, não é?" perguntou em voz baixa. Nadiele assentiu, hesitante. "Eu sei que você se importa com a menina. Posso ver nos seus olhos." Ela respirou fundo e tomou coragem. "Por favor, doutor, me diga. O que a Tiene tem?" Leonardo a encarou por alguns segundos como se pesasse cada palavra. Então, com voz firme, respondeu. "Não posso falar aqui, mas saiba de uma coisa. O maior perigo para aquela criança não é a doença. É o silêncio." Essas palavras deixaram Nadiele em choque. Enquanto caminhava para casa naquela noite, uma certeza crescia dentro dela. O segredo de Victor era muito mais doloroso e perigoso do que ela jamais imaginou. Se você está acompanhando cada passo dessa história e já sente o peso desse mistério, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos comentários escreva: você acha que Victor está protegendo a filha ou a está condenando com o medo? Na manhã seguinte, Nadiele acordou mais decidida do que nunca. A frase de Leonardo não lhe saía da cabeça. O maior perigo não é a doença, é o silêncio. Isso martelava dentro dela como um chamado. Quando chegou à mansão, percebeu que o ambiente estava ainda mais pesado. Victor permanecia trancado em seu escritório. Regina evitava contato visual e, no quarto, Tiene parecia mais pálida do que nunca. A menina tentou sorrir ao vê-la, mas o sorriso era frágil, sustentado por uma coragem que não combinava com sua pouca idade. No meio da tarde, enquanto levava uma bandeja para o quarto da criança, Nadiele ouviu passos atrás dela. Era Leonardo. Ele havia voltado. Victor não estava em casa e Regina parecia ocupada na lavanderia. O médico aproveitou a brecha. "Precisamos conversar", disse ele em tom baixo. "Você tem o direito de saber no que está se metendo." Ela assentiu, guiando-o discretamente até um canto do jardim, longe de olhares curiosos. O sol descia lento, e o vento balançava as folhas das árvores, como se até a natureza aguardasse em silêncio aquela revelação. "A doença de Tiene é rara", começou Leonardo, segurando firme a pasta de couro. "Não é algo simples, mas existem tratamentos. O problema é que Victor se recusa a permitir. Ele perdeu a esposa para a mesma enfermidade e desde então se fechou num mundo de medo. Para ele, qualquer tentativa médica é uma sentença de morte.
E o Senhor concorda. Com isso? Perguntou Nadiele aflita. Leonardo suspirou. Eu era o médico da esposa dele, Regina mãe. Lutei até o fim, mas ela não resistiu. Desde então, Victor me culpa, embora nunca diga isso em voz alta. Ele acredita que a ciência falhou e por isso confia apenas em manter a filha isolada, como se pudesse protegê-la de tudo. As palavras caíram sobre Nadiele como pedras. O que mais a impressionava não era apenas a doença, mas o fato de Victor estar sem perceber, repetindo o mesmo ciclo que tanto temia. Mas a menina ainda tem chance? Perguntou ela, sentindo um fio de esperança nascer. Sim, mas precisa de tratamento imediato. E precisa, acima de tudo, de viver. Leonardo a encarou com seriedade. Entenda, não é só a enfermidade que a enfraquece, é o confinamento, a falta de ar puro, de movimento, de alegria. Se Victor continuar assim, Tayene vai definhar sem perceber. Nadiele engoliu em seco. O coração disparava com a responsabilidade que caía sobre seus ombros. Agora ela sabia. A vida da menina dependia não apenas dos médicos, mas da coragem de alguém que rompesse o silêncio imposto pelo pai. Naquela noite, quando voltou para casa, Nadiele quase não conseguiu dormir. Em sua mente, o rosto de Tiene se alternava entre os olhos cheios de vida sonhando com o jardim e a palidez de quem luta contra algo maior do que si mesma. No dia seguinte, antes mesmo de chegar à mansão, ela já havia tomado uma decisão. Procuraria uma forma de convencer Victor. Não seria fácil. Sabia que enfrentaria resistência, talvez até ódio, mas não podia mais ficar calada. Quando encontrou Victor no escritório, aproveitou a oportunidade. Ele estava sentado atrás da mesa, rodeado por papéis, mas com o olhar, distante, como se a mente estivesse em outro lugar. Senhor Victor, começou ela com a voz firme, embora as mãos tremessem. Eu preciso falar sobre a sua filha. Ele levantou os olhos devagar, como se não acreditasse no atrevimento dela. Sobre a minha filha? E quem é você para falar sobre ela? Nadiele respirou fundo. Sou alguém que se importa, e alguém que não suporta ver uma criança sonhando com coisas tão simples enquanto é impedida de viver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Victor se levantou devagar, aproximando-se dela. Seu rosto estava marcado por raiva e dor ao mesmo tempo. Você não sabe o que diz, murmurou a voz quase quebrando. Não sabe o que é segurar uma vida nas mãos e vê-la escapar, sem poder fazer nada. Nadiele sentiu um nó na garganta, mas não recuou. Eu não sei, mas sei o que é ver uma criança definhar aos poucos. E isso me parte o coração. Se o senhor ama Tayene, precisa dar a ela a chance de lutar, precisa deixá-la viver. Victor respirou fundo, virou-se e bateu a mão sobre a mesa, com tanta força que os papéis voaram. Chega! Gritou. Eu não vou perder minha filha como perdi a minha esposa. Os olhos de Nadiele se encheram de lágrimas, mas sua voz saiu firme. Então, por medo de perder, o senhor já está perdendo. Victor ficou imóvel, como se aquelas palavras o atingissem no ponto mais vulnerável de sua alma. Mas em vez de responder, ele apenas virou de costas e ordenou: saia daqui. Nadiele deixou o escritório, o coração em pedaços. Sabia que havia arriscado tudo, talvez até o próprio emprego. Mas no fundo, algo lhe dizia que as palavras tinham ficado gravadas em Victor, mesmo que ele não admitisse. Enquanto subia as escadas para ver Tiene, uma certeza crescia dentro dela. O segredo da mansão não era apenas a doença da menina, mas o coração partido de um homem que não conseguia lidar com a própria dor. E Nadiele estava disposta a enfrentar essa dor, custasse o que custasse. Se essa história já mexe com o seu coração, e você acredita que a vida de Tayene precisa mudar, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Você acha que Nadiele fez bem em enfrentar Victor?
ou deveria ter ficado em silêncio? Naquela noite, Victor permaneceu horas trancado no escritório, sentado em sua poltrona, sem acender as luzes, apenas olhando para o vazio. As palavras de Nadiele ecoavam dentro dele como um martelo. Então, por medo de perder o senhor, já está perdendo. Era como se a voz dela tivesse atravessado a muralha que ele ergueu ao redor de si. Victor sempre acreditou que manter o controle significava proteger. Quando sua esposa, Helena, adoeceu, ele tentou de tudo. Médicos renomados, viagens ao exterior, tratamentos experimentais. Nada funcionou. Ele a viu definhar dia após dia, até a última respiração. Aquela lembrança era um fantasma que o perseguia em cada canto da mansão. Por isso, quando descobriu que a filha também carregava a mesma fragilidade, prometeu que não permitiria que a história se repetisse. Mas no fundo, talvez estivesse apenas repetindo o mesmo erro, sufocando a vida em nome da proteção. Enquanto Victor lutava com suas próprias sombras, Nadiele subia as escadas em direção ao quarto de Tiene. Encontrou a menina sentada na cama, abraçando um caderno de desenhos. Os lápis de cor estavam espalhados, e no papel havia um desenho simples, mas cheio de emoção. Ela e Nadiele, de mãos dadas no jardim, cercadas de flores coloridas. "Olha só", disse a pequena com um sorriso tímido. "Eu desenhei a gente passeando lá fora. Um dia a gente vai, né?" Nadiele se sentou ao lado dela, engolindo em seco para segurar as lágrimas. "Vamos sim, minha princesa. E vai ser mais bonito do que você imagina." A menina encostou a cabeça em seu ombro, como quem encontra um pedaço de segurança ali. E naquele instante, Nadiele teve certeza absoluta. Não poderia desistir. No dia seguinte, Leonardo voltou. Desta vez parecia mais determinado. Ele trazia consigo exames, laudos e até uma proposta de tratamento em outra cidade. Ao encontrar Nadiele no corredor, falou em tom baixo: "Ele não vai aceitar de imediato, mas eu vou tentar de novo. E preciso de você ao meu lado." Antes que respondesse, Victor apareceu. Seu olhar estava cansado, sombrio, mas havia algo diferente. Não era apenas raiva, havia dúvida, conflito. "Doutor Leonardo", disse com a voz mais contida do que da última vez, "o que exatamente você tem para me mostrar?" Nadiele se surpreendeu. Aquela abertura, por menor que fosse, já era um avanço. Leonardo não perdeu tempo. Espalhou os exames sobre a mesa e explicou cada detalhe com paciência, mostrando que havia esperança, que existiam caminhos. Victor ouviu em silêncio, caminhando de um lado para o outro. Às vezes franzia o senho, às vezes fechava os olhos como quem luta contra lembranças dolorosas. Nadiele observava cada reação, com o coração acelerado. No fim, Victor respirou fundo e perguntou: "E se der errado? E se for como antes?" Leonardo se aproximou firme. "Se não tentar, já está dando errado." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas verdadeiro. Era como se aquela frase fosse a resposta que Victor mais temia, e ao mesmo tempo, mais precisava ouvir. Ele passou a mão pelos cabelos, exausto, e então murmurou: "Preciso pensar." Nadiele, aproveitando a oportunidade, se aproximou devagar. "Senhor Victor, o senhor já carrega a dor da perda. Não deixe que o medo roube da sua filha a chance de viver." Ele a encarou por longos segundos. Nos olhos dele, havia um mar revolto de dor, orgulho e, escondido, um fio de esperança. Mas, como um homem que não sabia lidar com a própria fragilidade, simplesmente virou de costas e saiu do escritório, deixando os dois sozinhos. Leonardo suspirou. Ele está cedendo, mesmo que não admita. Nadiele assentiu, mas sabia que a batalha estava longe de terminar. Victor não era um inimigo, mas o próprio coração partido dele era uma muralha difícil de atravessar. Naquela noite, antes de dormir, Nadiele fez uma oração silenciosa. Pediu a Deus força para continuar, sabedoria para falar as palavras certas
e coragem para enfrentar o que viesse. Enquanto isso, no quarto ao lado, Victor permanecia acordado, olhando para a foto da esposa falecida. As lágrimas que ele jurava nunca mais derramar escorreram silenciosas. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu chorar. E naquele choro havia mais do que dor. Havia uma semente de mudança. Se você acredita que essa luta de Nadiele e Leonardo pela vida de Tayene ainda vai emocionar muita gente, deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Você acha que Victor vai ceder ao amor pela filha ou vai continuar prisioneiro do medo? Na manhã seguinte, a mansão parecia mais silenciosa do que o normal. O sol entrava pelas janelas grandes, iluminando os corredores frios. Nadiele caminhava com seu balde e seus panos, mas sua mente estava distante. A imagem de Victor chorando, a noite anterior não saía da cabeça dela. Aquilo não era apenas a dor de um homem rígido, era o grito silencioso de alguém que ainda estava em pedaços. Enquanto organizava a sala, ouviu passos firmes. Era Victor. Ele estava vestido de forma impecável como sempre, mas havia algo diferente no olhar. Não era mais apenas dureza, havia uma sombra de vulnerabilidade. Nadiele, ele chamou com a voz grave, mas menos áspera do que de costume. Ontem, eu exagerei. Ela ficou surpresa. Nunca imaginou que ouviria um pedido de desculpas, mesmo indireto, vindo dele. O senhor só está cansado, respondeu com suavidade. Todos nós estamos. Victor passou a mão pela gravata, inquieto. Eu ainda não sei se consigo confiar nesses tratamentos, mas quero que você continue perto de minha filha. Parece que ela se sente bem com você. O coração de Nadiele acelerou. Aquilo era um reconhecimento, mesmo que pequeno. Eu farei o possível para cuidar dela, senhor. Naquele instante, Tayene apareceu correndo, carregando o mesmo caderno de desenhos. Papai, olha! Disse mostrando uma nova folha. Era ela, Victor e Nadiele juntos sorrindo no jardim. Agora a gente é uma família. Victor congelou. Seus olhos se fixaram no papel. Aquele desenho era como um espelho do que ele não queria admitir. Sua filha estava criando laços, encontrando felicidade onde ele só enxergava perigo. Ele não disse nada. Apenas pegou o desenho com cuidado e guardou no bolso do paletó. Horas depois, quando Nadiele foi arrumar o escritório, encontrou sobre a mesa alguns papéis amarelados, mal escondidos entre pastas. Curiosa, tentou resistir, mas algo no título chamou sua atenção. Relatórios médicos antigos datados de anos atrás. Ela folheou devagar e sentiu um frio percorrer a espinha. Não eram sobre Helena, a esposa falecida, mas sobre outra criança. Um nome que ela nunca tinha ouvido. Samuel Ferraz. As mãos dela tremeram. Samuel tinha apenas 5 anos, segundo os papéis, e sofria de uma doença rara, degenerativa. Os relatórios mostravam que Victor e Helena haviam tentado todos os recursos, mas não havia cura. O menino havia falecido antes mesmo de Tayene nascer. Nadiele deixou os papéis caírem sobre a mesa, em choque. Então esse era o segredo. Victor não havia perdido apenas a esposa, mas também um filho. O medo dele de perder Tayene não era apenas racional. Era uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Nesse momento, Victor entrou no escritório. Ele parou ao ver os documentos espalhados e o olhar atônito de Nadiele. Por um instante, o ar pareceu congelar. Você não tinha o direito de mexer nisso. Ele explodiu, tomando os papéis de volta com as mãos trêmulas. Eu não queria. Eu só... Nadiele tentou se explicar, mas a voz falhou. Eu não sabia que o senhor tinha perdido um filho. Victor encarou o vazio por alguns segundos. Depois bateu os papéis contra o peito, como se tentasse proteger aquela lembrança. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Samuel era meu primogênito. Minha vida inteira estava nele. E um dia, ele simplesmente... A voz falhou.
e ele respirou fundo para recuperar o controle. Eu nunca mais vou passar por isso. Nunca mais. Nadiele, com o coração apertado, deu um passo à frente. Victor, eu sinto muito. Mas esconder o passado não vai salvar a sua filha. O senhor a está trancando em uma prisão de medo. Tiene precisa viver, não apenas sobreviver. Ele apertou os olhos como se cada palavra fosse uma faca em sua carne. Mas no fundo, sabia que ela estava certa. No corredor, Regina, a governanta que ouvira parte da conversa, enxugou discretamente uma lágrima. Sabia daquele segredo há anos, mas nunca viu Victor admitir em voz alta. Naquela noite, ao se recolher, Nadiele escreveu em seu diário: "Agora eu entendo. Ele não é apenas um homem duro, ele é um pai quebrado. Mas se eu não conseguir atravessar essa dor, Tiene vai pagar o preço. E eu não vou permitir isso." Enquanto isso, Victor se sentava sozinho na poltrona do quarto, segurando uma foto antiga de Samuel. Pela primeira vez, ele se permitiu sussurrar: "Me perdoa, meu filho." E sem perceber, aquelas lágrimas silenciosas eram também o primeiro passo para deixar o coração se abrir de novo. Se você acredita que a verdade, por mais dolorosa que seja, pode libertar alguém, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Você acha que Victor vai permitir que a filha viva plenamente? Ou vai continuar preso ao fantasma do passado? Nos dias seguintes, Nadiele percebeu que algo havia mudado. Victor já não a tratava com tanta frieza, embora continuasse desconfiado. Ele a observava de longe quando ela estava com Tiene, como se buscasse respostas no sorriso da filha. Era um homem dividido entre o medo e a esperança, entre a dor do passado e a possibilidade de uma nova vida. Leonardo, por sua vez, se tornou uma presença constante, sempre disposto a ajudar. Ele acompanhava as consultas médicas, conversava com a menina sobre coisas simples e até arrancava risadas de Tiene quando ela se sentia cansada. Nadiele não podia negar que sua presença também lhe trazia conforto. Certa tarde, no jardim, Tiene tentava dar alguns passos sem o apoio do andador. Nadiele estava ao lado, segurando as mãos pequenas da menina, incentivando cada movimento. "Isso, minha flor. Só mais um passo. Você consegue." Leonardo se ajoelhou, do outro lado, abrindo os braços como se fosse recebê-la. "Vem, campeã. Eu tô aqui." E com esforço, Tiene deu 2 passinhos cambaleantes até cair rindo nos braços dele. Nadiele aplaudiu emocionada. "Você viu isso, Victor?" exclamou sem perceber que o pai observava tudo da varanda. O coração dele quase saltou no peito. Por um instante, o peso das memórias dolorosas foi esmagado pela alegria de ver sua filha dando passos que os médicos diziam ser impossíveis. Ele desceu lentamente as escadas e se aproximou, os olhos marejados. "Muito bem, minha princesa", disse, com a voz embargada, erguendo Tiene no colo. A menina abraçou o pescoço dele e sorriu como se aquele momento fosse tudo o que precisava. Mas a felicidade durou pouco. No dia seguinte, enquanto arrumava a cozinha, Nadiele ouviu a voz aflita de Regina chamando por Victor. "Senhor, senhor, a menina está passando mal." Nadiele largou o pano e correu. No quarto encontrou Tiene pálida, com dificuldade para respirar. O medo tomou conta. Victor a segurava desesperado, gritando por ajuda. "Leonardo, chame uma ambulância, agora!" Foram minutos de caos. O som da sirene cortando a rua parecia o prenúncio do pior. No hospital, Victor caminhava de um lado para o outro, as mãos tremendo, o olhar perdido. "Eu não vou perder você. Também, minha filha. Eu não vou." Repetia como um mantra. Nadiele se aproximou tocando de leve no braço dele. "Victor, confie. Ela é mais forte do que parece." Quando o médico saiu da sala, o silêncio pesou no corredor. "Fizemos o possível. Agora, só nos resta esperar a resposta dela", disse, deixando todos com o coração apertado.
Victor caiu sentado numa das cadeiras, o rosto entre as mãos. Eu não aguento mais viver esse pesadelo. Primeiro Samuel, depois Helena. Agora, ela. Deus, por quê? Nadiele se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos com firmeza. Victor, não é desistindo que você vai protegê-la. Sua filha precisa ver você forte. Acreditar que há esperança. Esse é o maior remédio que ela pode ter. Os olhos dele encontraram os dela. Por um momento, Nadiele sentiu que ele estava prestes a desmoronar, mas também prestes a renascer. Leonardo se aproximou, colocando a mão no ombro do amigo. Você não está sozinho, Victor. Nem precisa estar. Horas depois, quando finalmente puderam entrar no quarto, viram algo que ninguém esperava. Tayene, ainda fraca, segurava nas mãos o desenho que havia levado consigo. Ela, o pai e Nadiele sorrindo juntos. Os olhos da menina brilharam quando os viu. Papai, não fica triste. Eu vou melhorar, eu prometo. Victor caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão da filha com força. Eu acredito em você, meu amor, e nunca mais vou deixar o medo nos separar. Nadiele chorava em silêncio. Regina também. Era como se, naquele instante, uma muralha tivesse desmoronado. Victor não era mais apenas o homem rígido. Era um pai que, pela primeira vez em anos, se permitia acreditar no impossível. A recuperação de Tayene foi lenta, mas cada melhora era celebrada como um milagre. Victor passou a acompanhar os exercícios, a brincar no jardim, até a contar histórias antes de dormir. E a cada sorriso da filha, seus olhos buscavam discretamente os de Nadiele, como se reconhecessem nela a força que manteve tudo de pé. Na última tarde daquela fase difícil, quando Tayene finalmente correu pelo jardim sem precisar de apoio, Victor a levantou nos braços, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você venceu, minha filha. Você venceu. E ao olhar para o céu, as mãos erguidas murmurou: Obrigado, Deus. Obrigado. Nadiele, à distância, enxugou as lágrimas. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas o mais difícil já havia sido superado. Não era apenas sobre uma criança que voltou a sorrir, era sobre um pai que reaprendeu a viver. Se você acredita que até nas maiores dores pode nascer uma nova esperança, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Escreva nos comentários: você acredita que milagres acontecem quando menos esperamos? Alguns meses haviam se passado desde aquele dia no hospital, e a vida na casa de Victor já não era a mesma. O clima pesado que antes pairava sobre os corredores fora substituído pelo som leve das gargalhadas de Tayene, que corria pelo jardim com uma energia que ninguém acreditava ser possível. Nadiele a observava de longe, com o coração aquecido, lembrando de cada lágrima que derramaram até chegar ali. Victor, que antes se fechava em seu próprio mundo, agora era outro homem. Continuava firme, mas o peso nos olhos tinha dado lugar a uma esperança renovada. Ele não falava muito, mas cada gesto dizia o quanto sua gratidão crescia dia após dia. Certa manhã, quando Nadiele arrumava a mesa do café, ele se aproximou em silêncio. Nadiele, começou com a voz mais suave do que de costume. Eu não sei como agradecer. Ela sorriu, um pouco sem jeito. Não precisa agradecer, Victor. Eu só fiz o que meu coração me pediu. Ele suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Não. Você fez muito mais. Você me devolveu a vida que eu achava que tinha perdido para sempre. As palavras dele ecoaram como uma confissão, que Nadiele sentiu os olhos marejarem. Antes que pudesse responder, Tayene entrou correndo com os braços abertos. Papai, olha! Eu consegui correr até o portão sem parar. Victor a pegou no colo e a girou pelo ar, rindo como um menino. Eu vi, minha princesa. Você é a prova viva de que Deus ainda faz milagres. Nadiele ficou observando a cena, sentindo que seu papel ali não era apenas o de governanta,
mas de alguém que tinha encontrado uma nova família. Leonardo, que acompanhava tudo de perto, também percebeu a mudança. Numa conversa com ela, disse: "Eu sempre soube que você faria a diferença. Talvez tenha sido para isso que você veio até aqui." Certa noite, depois que Tayene adormeceu, Victor chamou Nadiele até a varanda. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas daquele momento. "Sabe, Nadiele", disse ele, "durante muito tempo eu achei que a dor era o fim de tudo. Perdi pessoas que eu amava e achei que Deus tinha virado as costas para mim. Mas então, Ele me mostrou você." Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. "Não fui eu, Victor. Foi a fé." Ele balançou a cabeça, sorrindo de leve. "Talvez, mas você foi a resposta dessa fé, e por isso eu vou ser eternamente grato." Um silêncio confortável os envolveu, interrompido apenas pelo canto distante dos grilos. Nadiele sentiu que, de alguma forma, aquele era o fechamento de um ciclo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de que nada do que viveram juntos seria em vão. Na manhã seguinte, uma pequena celebração foi organizada no jardim para marcar a vitória de Tayene sobre a doença. Amigos próximos, vizinhos e até funcionários se reuniram. Havia balões coloridos, flores e uma mesa simples, mas cheia de alegria. Victor fez questão de falar algumas palavras. "Hoje não comemoramos apenas a saúde da minha filha, mas a certeza de que a vida sempre encontra um jeito de florescer, mesmo quando achamos que tudo está perdido." Ele olhou para Nadiele no meio da fala, como se aquelas palavras fossem especialmente para ela. E todos aplaudiram quando Tayene, com o vestido rodado, correu pelo gramado sem precisar de apoio. A festa terminou em abraços, risos e lágrimas de gratidão. Regina, emocionada, sussurrou para Nadiele: "Minha filha, você foi um anjo enviado por Deus para esta casa." Naquele dia, quando o sol se pôs e o jardim foi silenciado pelo cair da noite, Nadiele sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Não era apenas sobre o trabalho, nem sobre a luta que enfrentaram. Era sobre amor, fé e a certeza de que milagres acontecem, sim, quando menos esperamos. E se essa história tocou o seu coração, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa de esperança. Escreva nos comentários: você acredita que os milagres acontecem na hora certa?